Olá pessoal, Fábio Akita. Um dos vídeos que vocês mais gostaram foi o meu guia definitivo de Ubuntu. A palavra definitivo nunca é definitivo de verdade, especialmente no mundo Linux, onde as coisas mudam rápido. Faz muito tempo que eu fiz aquele vídeo, então hoje eu vou dar uma atualizada. Se você é iniciante em Linux, assista o vídeo de Ubuntu, porque tem coisas básicas que ensino lá que eu não vou repetir mais aqui. Quero aproveitar e falar rapidinho de WSL2, o Windows Subsystem for Linux, que também já fiz vídeo há algum tempo atrás. Então, o de hoje vai ser configurar um bom ambiente de desenvolvimento web de Linux, que independe se está no WSL ou no Linux nativo, mas eu vou focar um pouco mais em WSL. Se quiser pular para a configuração específica de Linux, vá direto para esse tempo aqui embaixo, e se já usa WSL2, ainda assim eu ainda tenho uma dica avançada no final. Consulte os capítulos do vídeo e os links que complementam o conteúdo na descrição abaixo. A motivação desse vídeo é que recentemente eu reinstalei meu notebook do zero. O que aconteceu foi o seguinte: antes do Windows 11 ser lançado, obviamente eu fiquei coçando para experimentar. A Microsoft tem um programa chamado Insider. Se você se registra nele, vai habilitar o Windows Update para baixar versões não oficiais do Windows, versões beta ou mais instáveis ainda em desenvolvimento. E eu fortemente recomendo contra fazer isso numa máquina de trabalho, porque a chance de dar ruim é muito alta. E justamente deu ruim comigo. As últimas versões Insider Preview quebram alguma coisa no suporte a Docker que ele sequer consegue inicializar o serviço. Dá um erro de timeout e cracheia. E não está errado, porque o povo do Docker ainda não teve tempo de corrigir, seja lá o que a Microsoft mudou no Windows na versão em desenvolvimento. Não é culpa de ninguém. Esse é o propósito do programa Insider. O desenvolvedor do Docker pode ver o que o povo da Microsoft está mexendo e ir atualizando o Docker antes da próxima atualização oficial do Windows ser lançado, que pode ser daqui a algumas semanas, pode ser daqui a alguns meses. Eu que estava adiantado demais. É o mesmo motivo de por que em Linux recomenda-se sempre usar uma distribuição LTS, que é Long Term Support. O problema é que a versão Insider Preview de desenvolvimento não tem como dar rollback para a versão estável anterior, precisa fazer um clean install, instalar tudo do zero. Como o Windows 11 já foi oficialmente lançado, não tem por que eu ficar tendo dor de cabeça na versão Insider mais. Então eu fiz o de sempre, baixei o ISO da versão estável do Windows, queimei um pendrive, bootei e reinstalei tudo do zero. Agora eu estou com o Windows 11 limpo, já que ia ter que instalar o WSL tudo de novo, então aproveitei para registrar tudo e mostrar para vocês. Vamos recapitular esse tal de WSL2. É uma camada de suporte para facilitar e integrar uma máquina virtual Linux rodando sobre o hypervisor da própria Microsoft chamado Hyper-V. Máquinas virtuais e containers como Docker são coisas diferentes, por isso eu já tinha feito vídeos antes explicando a diferença entre os dois e recomendo que assista caso não saiba a diferença. Na prática, é uma máquina virtual, só mais conveniente de rodar do que um VirtualBox ou VirtManager. Por ser virtualização, significa que na mesma máquina estamos botando um Windows e em cima dele botando um Linux. Os recursos da sua máquina, como disco, memória RAM, núcleos da CPU e GPU, vão ser compartilhados entre os dois sistemas operacionais e por isso é mais pesado do que rodar só um dos dois sozinho. Não é recomendado rodar um WSL ou qualquer máquina virtual se tiver menos que 4 núcleos de CPU e menos de 8 GB de RAM. Vai rodar se tiver menos? Vai, mas vai ser mais lento, porque se faltar CPU vai ficar bem lento, e se faltar RAM vai fazer swap em disco, e isso vai deixar bem lento. O ideal é pelo menos 8 núcleos de CPU e pelo menos 16 GB de RAM. E isso dito, não fique mandando nos comentários: ah, e minha máquina com 4 GB? Faça a conta, 4 é menos que 8 que eu acabei de falar, vai ser lento. Se você não for fazer nada pesado, não tem problema, mas para trabalhar vai ser super sofrido. Se tiver máquina mais fraca, recomendo não usar WSL nem nenhum tipo de máquina virtual e sim instalar uma distribuição Linux mais leve como Puppy Linux ou Ubuntu. Não vai ser uma experiência bonita porque a intenção dessas distros é ser leve, mas mesmo com uma distro que faça boot usando poucos recursos, se abrir um monte de abas no Chrome ou se tentar subir muitos containers de Docker super rápido, vai faltar RAM e CPU e de novo vai ser uma experiência bem lenta. Então, para o resto do vídeo eu vou assumir que você tem uma máquina com pelo menos um Intel Core i5 de 9ª geração para cima ou um Ryzen 5 de 5ª geração para cima e pelo menos 16 GB de RAM com pelo menos SSD como armazenamento. Aliás, se tem uma máquina fraca e não tem dinheiro para atualizar tudo, no mínimo do mínimo, tente trocar seu HD mecânico por um SSD. É o que mais vai fazer diferença na
performance geral. Em segundo lugar, é aumentar a RAM. O meu notebook de trabalho que eu uso para viajar é um ASUS ROG Zephyrus G14. Ele tem um Ryzen 9 5900HS com 8 núcleos e 16 threads, mais 40 GB de memória DDR4 e um NVMe de 4TB. Portanto, tem recursos mais que suficiente para rodar WSL. Como eu falei antes, está com o Windows 11 recém-instalado e a primeira coisa que eu recomendo toda vez que se acaba de instalar o Windows é rodar algum script de debloating, ou seja, um script que desabilita inutilidades com a telemetria que fica mandando dados para os servidores da Microsoft sem você saber. Também desabilita Cortana, que ninguém usa e coisas assim ficam roubando recursos da sua máquina. Um dos scripts mais conhecidos é do Ledragox. Não vou mostrar como rodar aqui, porque está explicado na página do projeto no GitHub. Se não conseguir seguir essas instruções, também não vai conseguir entender quase nada do vídeo, então sugiro que gaste um minuto para tentar abrir a interface gráfica da ferramenta dele. Precisa saber o que é PowerShell, coisa que eu explico no meu vídeo original sobre WSL2. Assiste lá depois. Uma vez que desabilitamos o grosso de coisas que o Windows sobe automaticamente, mesmo assim ainda vai consumir quase 5 GB logo depois do boot. Por isso eu falei que com menos de 8 GB no Windows as coisas vão ficar lentas. Vamos começar instalando o tal WSL e se tiver nas versões mais recentes de Windows, pode só abrir uma janela de PowerShell com permissões de administrador e digitar WSL install. Agora vai tomar um café até baixar tudo e instalar os pacotes que precisa. Não esqueça de instalar o Windows Terminal da loja da Microsoft ou usando algum instalador como o Chocolate. Se você não é de Linux, talvez não entenda ainda a importância de um bom emulador de terminal. No Mac temos o iTerm 2, em distros Linux temos o Alacrity, que é o melhor ultimamente, mas o Windows Terminal devo dizer que está muito bem feito e na mesma categoria dos que eu acabei de falar. Obviamente, use o WSL nesse terminal. Depois disso, precisamos reiniciar o Windows como sempre. A instalação padrão de WSL já vai instalar o Ubuntu mais novo automaticamente e quando reiniciar vai pedir para criar um usuário Linux. Esse passo é opcional, mas como não custa nada, vamos criar. Colocamos uma senha forte e pronto, estamos dentro de um Ubuntu, dentro do Windows. Se é a sua primeira vez instalando WSL, essa visão deve ser meio bizarra. Qualquer outro tutorial ia continuar configurando o Ubuntu, mas como sou eu, vou ignorar totalmente porque pessoalmente eu prefiro distros baseadas em Arch Linux. Sem me alongar demais, hoje em dia você tem 3 grandes famílias de distribuições Linux. Primeiro, as baseadas em Debian, com pacotes formato Deb e o gerenciador apt, como o Ubuntu, Elementary, Mint, Deepin, Pop! OS. Em segundo, tem as baseadas no antigo Red Hat, como Fedora, CentOS, SUSE, com pacotes formato RPM e o gerenciador DNF. O mundo mais enterprise e comercial tende a suportar o ecossistema Red Hat, então a gente vê marcas como Oracle rodando seus sistemas no CentOS. O Ubuntu meio que dominou os derivados de Debian. Debian era considerado uma das distribuições mais estáveis, mas para isso ela sempre vinha com programas em versões um pouco mais defasadas. Lembra o que eu falei sobre o programa Insider do Windows? O Debian é como se fosse o Windows 10 quando já temos o Windows 11. Ele prefere estar mais atrasado para não comprometer estabilidade. Para gerenciar isso, o mundo Ubuntu tem o conceito de LTS. Por exemplo, no momento que eu estou gravando esse episódio, a versão mais nova do Ubuntu é a 21.10, mas a versão que eles recomendam como mais estável e que vão dar suporte por alguns anos é a 20.04, que foi lançada um ano atrás. A essa altura, a maioria dos principais softwares de Linux tem suporte ao Ubuntu 20, mas nem todos suportam a 21 ainda. Ainda existem diversas outras famílias de distribuições que não são nem baseadas em Debian e nem em Red Hat, como Slackware ou Gentoo, mas essas são para usuários mais avançados. Eu não recomendo para iniciantes que ainda não têm costume de fuçar muita documentação e fóruns. Para mim, o melhor meio do caminho entre facilidade e coisas novas é a família Arch Linux, que inclui distribuições como Manjaro, Endeavor, Garuda e outras. Na dúvida, eu sempre falo, escolha o Manjaro e seja feliz. O padrão no Manjaro é instalar com Gnome, que é meio pesado, mas tem versão com KDE ou XFCE, que são gerenciadores de janela mais leves e customizáveis. E você sempre pode instalar outras interfaces gráficas, como o Cinnamon ou LXQt, e enfim, tem bastante coisa para se divertir. Uma das grandes vantagens do Arch é o gerenciador de pacotes Pacman, ou Package Manager, e o AUR, que é o Arch User Repository. Aqui vale uma explicação
explicação. Todo tutorial de Ubuntu por aí vai fazer você digitar um comando como apt install para instalar algum pacote. Esse comando mantém um banco de dados com nomes e versões de pacotes que é atualizado sempre que se faz um apt update. Ele faz isso se conectando nos diversos servidores da Canonical, que faz o Ubuntu, e atualiza os bancos de dados. Daí quando fazemos apt install, vai em algum servidor e baixa o pacote do programa que quer instalar. Tudo costuma ser muito simples. Mas isso implica que todo software do mundo precisaria estar registrado nesses servidores da Canonical, incluindo a versão mais nova e todas as antigas. É muita coisa para uma empresa só conseguir catalogar e manter atualizado. Por isso, é possível outras empresas terem repositórios próprios só com o arquivo de pacotes dos seus softwares em particular. Por exemplo, se quiser instalar o Docker, os pacotes não estão nos servidores da Canonical. Vamos abrir o tutorial de instalação oficial do Docker. Tá vendo? Não é só um simples apt install Docker. Tem vários passos. Em resumo, primeiro, precisa instalar alguns pacotes de infraestrutura do Ubuntu no passo 1. E no passo 2, precisamos baixar a chave pública em formato GPG do Docker. Se não sabe o que é assinatura e chaves assimétricas, assista meus vídeos explicando o básico sobre criptografia. Mas em resumo, todo gerenciador de pacotes que se preza vai tentar garantir que você não instale malware de servidores falsos de hackers tentando se passar pelo Docker ou outra empresa. Para fazer isso, eles assinam os pacotes e os dados transmitidos dos seus servidores usando chaves assimétricas. Eles assinam os pacotes com uma chave privada que ninguém nunca vai ter acesso. Daí instalamos essa chave GPG, que é a chave pública. Tudo que a chave privada assina, só a chave pública consegue acessar e vice-versa. Um hacker não tem acesso à chave privada, então não vai conseguir assinar malwares. No passo 3, precisamos indicar para a ferramenta apt onde está a listagem de pacotes nas mais diversas versões. Nessa lista tem coisas como versão, mas também quais pacotes tem para quais arquiteturas, como x64 da Intel, ARM de Mac e assim por diante. Essa linha estranha é um comando para adicionar um arquivo no diretório de sources do apt que lista de onde que é para baixar. Finalmente, no passo 4, fazemos um apt update para baixar a listagem desse novo source e atualizar o banco de dados local, e só agora podemos fazer apt install. Quando fizer isso várias vezes, vai ficar meio automático, mas viu quantos passos precisamos fazer para instalar um pacote que a Canonical não controla? Como é instalar o mesmo Docker num Arch? Para começar, a documentação existe no próprio wiki do Arch e temos dois pacotes, ou o Docker ou o Docker-Git, que provavelmente é uma versão mais nova e potencialmente mais instável. Mas por padrão podemos fazer só pacman-s maiúsculo Docker. Pronto, só isso. O pacman, assim como o apt ou DNF, é um gerenciador e instalador de pacotes, e os repositórios do Arch costumam ter mais pacotes do que os equivalentes de Ubuntu ou Fedora. E o que não tem, não precisamos fazer toda a burocracia de procurar um repositório de terceiro, instalar chaves, blá blá blá, como fizemos no caso do Docker. A comunidade mantém um repositório de usuários que é o Arch User Repository, ou AUR. A gente pode baixar um script de lá que serve para construir um pacote do zero e usamos o pacman para instalar. Mas tem um jeito ainda mais fácil que eu já vou mostrar. Isso tudo dito, a Microsoft ainda não tem suporte oficial para distros Arch no WSL, mas existe um projeto no GitHub chamado ArchWSL. Eu uso acho que desde 2018, nunca tive problemas. É um Arch mínimo, mais leve que o Manjaro, mais leve que o Ubuntu, e a instalação é bem trivial. Para isso, vamos na página de GitHub do projeto, baixar um zip que tem tudo o que precisamos. Descompacte onde quiser, mas eu costumo deixar na raiz do C2 mesmo. Agora, abra um Command Prompt ou PowerShell no Windows Terminal, dê CD para o diretório onde descompactou o Arch e execute o binário. Em 2 segundos, ele vai se registrar no WSL. Como o Windows Terminal já estava aberto, ele ainda não detecta o novo Arch, mas basta reiniciar e voilá, já apareceu. O que eu gosto de fazer primeiro é configurar o terminal para sempre abrir o Arch primeiro. Da primeira vez que entramos nele, estamos logados como usuário root, que, como eu já expliquei no guia de Ubuntu, não se deve fazer. Lembra quando o Ubuntu oficial que o WSL instalou nos forçou a criar um usuário não root? No caso do Arch, vamos fazer isso manualmente. Uma das coisas que afasta muitos iniciantes do Arch é que ele nos obriga um pouco a saber o que estamos fazendo e não faz tanta coisa automaticamente, por isso que é bom para aprender. No próprio GitHub do Arch WSL tem um link para a documentação. Vamos seguir e olha só, daqui você não precisa de talento, tampouco habilidade.
basta saber fazer copy e paste e saber ler. Vamos copiar essa primeira linha e colar no terminal com o Arc aberto. Isso vai configurar o arquivo sudoers para permitir que comandos como sudo possam ser executados para elevar privilégio a partir de qualquer usuário. O ideal não é abrir tudo para all como fala aqui, mas como é máquina de desenvolvedor não tem tanto problema. Depois estude sobre sudoers se não conhecia. Em seguida, são comandos básicos de user add para criar um novo usuário. Faça copy e paste, mas obviamente digite o usuário com o seu nome, né? Daí usamos o comando passwd, passando o usuário que acabamos de criar para configurar uma senha segura. E abrimos outra aba com um command prompt e podemos fechar a que estava com o Arc aberto, porque precisamos configurar o WSL para quando abrir o Arc de novo, use o usuário que acabamos de criar em vez de root. Então, mais um copy e paste. Pronto, se abrir o Arc no terminal de novo e dermos o comando whoami, diz que é o novo usuário. A partir daqui, se precisarmos fazer alguma coisa que exija permissão de root, é só começar o comando com sudo. E a primeira coisa que se deve fazer logo que se instala uma distro Linux é atualizar todos os pacotes. No caso desse Arc, precisa fazer algumas coisas antes. De novo, a documentação já diz tudo, só copiar e colar esses comandos de pacman que vai inicializar e popular as chaves que o Arc usa para checar os pacotes. O pacman é um pouco chatinho para quem nunca viu, porque não tem comandos fáceis como install. Em vez disso, o equivalente é "-s" maiúsculo, que significa sync. Daí adicionamos a opção Y, que se não me engano é para atualizar o banco de dados com as listagens do servidor oficial do Arc. E a opção U é para atualizar os pacotes. E eu faço YU duplicado para forçar mesmo se já tiver tudo atualizado. O normal é fazer só SYU sem duplicar. Mas quando alguma coisa dá problema, ou agora, que é a primeira vez, eu acabo fazendo assim. E eu esqueci de fazer uma coisa, então vamos dar Ctrl C para cancelar e abrir o arquivo etc pacman.conf com o editor Nano, procurar a palavra verbose e adicionar uma nova linha embaixo dizendo parallel downloads igual a 5. Por padrão, o pacman baixa um arquivo de cada vez e isso é bem demorado. Se você tem uma boa internet banda larga, pode testar, mas por volta de 5 downloads simultâneos ou até mais aguenta. E agora sim, vamos repetir o comando do pacman para atualizar tudo e agora vai ser mais rápido. Ele vai checar tudo o que precisa ser atualizado, mostrar a lista de pacotes que vai baixar e pedir para ir confirmando. E olha só como mostra 5 pacotes sendo baixados simultaneamente, bem mais rápido. Mas aí temos esse problema aqui, um erro de chaves que ele não reconheceu. E isso porque eu fui burro e a documentação do Arc WSL está incompleta. Faltou fazer pacman s arch linux keyring, que instala as chaves mais novas que precisa para instalar os pacotes. Então vamos instalar e repetir o comando de atualizar tudo. E agora sim, foi até o fim e é isso. Temos um Arch Linux rodando no WSL. Fim do vídeo. Não, brincadeira. Antes de continuar, vamos deixar nosso terminal um pouco menos feio. Tá tudo com fundo preto. Para mudar isso, podemos ir no site windowsterminalthemes.dev, deem uma fuçada. Eu pessoalmente gosto do Moonlight 2 ou variações de Monokai. Clique em Get Theme e ele vai copiar para o clipboard. No Windows Terminal, faça Ctrl, vírgula ou na setinha na barra de título, escolha Settings. Lá embaixo tem a opção de abrir o arquivo de configurações, que é em formato JSON. Abre no Notepad mesmo por enquanto e vai lá para o fim. Logo embaixo do último tema, garante que tem uma vírgula e colhe o novo tema. Cuidado para não quebrar o JSON. Não precisa reiniciar, só salvar o arquivo. Agora seleciono o Arc no menu, vamos para Appearance. Pronto, posso selecionar o Moonlight 2 e embaixo eu posso aumentar a fonte para 16, só para ficar mais fácil de ver aqui no vídeo. Falando em editor, o próximo passo é instalar um bom editor de textos. Na prática, basta instalar o Visual Studio Code, que ele se integra plug and play com o WSL. Vamos ver? Vai na loja do Windows mesmo, procura por Visual Studio, seleciona e instala. Para ter a integração com o terminal, precisa fechar e abrir de novo. Pronto! Basta ir para algum diretório e digitar code. E olha só como abre o Visual Studio listando os arquivos de Linux. O VS Code funciona super bem e se você prefere uma versão mais light e com mais privacidade, procure pela alternativa chamada VS Codium, que é a mesma proposta do Chromium em relação ao Chrome. VS Code e Chrome têm a péssima mania de se comunicar com servidores da Microsoft ou do Google, respectivamente, e ficar comunicando coisas que não sabemos. O VS Codium e Chromium desligam essas comunicações desnecessárias. Se você é do tipo mais paranoico com privacidade, instale essas alternativas.
Mas de vez em quando ainda prefiro ficar só no terminal mesmo. E hoje em dia ainda não tem nada melhor do que Vim, na minha humilde opinião. Esse nosso ArcWSL já vem com Vim pré-instalado. O básico que você tem que saber é que ele tem um modo de edição e um modo de navegação. Dá para ficar horas falando de Vim e no vídeo de Ubuntu já mostrei o básico. Se nunca tentou, recomendo que dê uma chance de verdade. Eu acho importante conhecer o básico de Vim para mudar a perspectiva do que um editor de textos realmente deveria fazer. O Vim foi criado numa época onde se usava terminais remotos em redes super lentas, por isso não existia o conceito de IDEs como um Visual Studio, seria pesado demais. Quando eu conversei com o Uncle Bob, a gente falou disso e eu recomendo que assistam nossa live que está gravada no canal. Mas por isso o Vim padrão parece tão espartano, com comandos super curtos, para minimizar ao máximo os comandos enviados ao servidor a partir do terminal remoto. Aliás, é por isso que esse programa que estamos usando, essa janela do Windows Terminal, se chama terminal, ou mais corretamente, emulador de terminal. É um terminal remoto que se conecta com o servidor de terminal rodando por baixo dos panos, localmente. O Linux em si não roda dentro desse programa, por isso podemos fechar o terminal, mas o Linux em si continua rodando por baixo. E quando abrimos um novo Windows Terminal, ele conecta de novo no servidor por baixo. Pense no Linux como se fosse um servidor web e o terminal como se fosse um navegador web, é o mesmo conceito. Enfim, o Vim, na verdade, é a evolução do editor original que se chamava só VI, do Bill Joy, que era da Sun Microsystems. Já o Vim é um fork do Brian Mulliner, e depois do Vim versão 8 surgiu um fork dele chamado de NeoVim, que tem a proposta de modernizar o Vim, em particular modernizar o código-fonte, que tem coisa de décadas atrás, que nem precisamos mais, e funcionalidades que hoje são possíveis. Uma das coisas que adicionaram faz poucos meses foi suporte à linguagem Lua. O Vim sempre teve plugins escritos numa linguagem própria chamada VimScript, que é uma linguagem bem feia e chata de trabalhar, meio como scripts de bash. É super antiquado, super fácil de criar bugs acidentais, por isso pouca gente tem paciência para escrever plugins nessa linguagem. Já Lua é uma linguagem mais moderna e madura, muito mais difundida, especialmente para quem programa games, além de ser uma linguagem super leve e fácil de embutir em qualquer programa. Tem um canal no YouTube que eu recomendo que assine, do Chris at Machine. Ele veio acompanhando essa nova integração e criou um projeto no GitHub chamado LunarVim, que é uma coleção de plugins escritos em Lua e uma configuração super completa que transforma o NeoVim praticamente num Visual Studio Code, só que mais leve e mais produtivo. E praticamente porque uma das características mais importantes do VS Code são seus servidores de linguagens. Explicando bem curto e porcamente, o VS Code foi inteligente em fazer um editor que por si só é leve e não tem suporte a nenhuma linguagem, é um editor neutro, se não configurar nada. Mas quando instala um plugin para a linguagem Ruby, por baixo ele instala um SolarGraph como servidor. Daí o VS Code passa a ser um cliente desse servidor que vai analisar o código Ruby que estamos digitando e dar suporte a coisas como autocomplete, debug e mais. E cada servidor de linguagens diferentes vai implementar o Language Server Protocol, ou LSP, que é a API que o VS Code entende. Agora, se eu pegar outro editor e fazer ele entender o protocolo LSP, dá para usar os mesmos servidores. Por isso eu consigo trocar o cliente VS Code e substituir por NeoVim. LSP é como se fosse HTML, o VS Code é como se fosse o navegador Chrome ou Edge, e o NeoVim poderia ser como o Firefox, sacaram? E o tal LunarVim que o Chris fez já pré-instala todos os plugins necessários para integrar com LSP. Então vamos instalar para ver. Primeiro precisamos do NeoVim e hoje a versão que tem no repositório oficial já serve. Meses atrás precisava compilar o NeoVim manualmente porque não estava disponível esse suporte na versão oficial, só na beta. Para instalar no Arc é fácil, só fazer sudo pacman s neovim e veja como lista pacotes de Lua. Sabemos que é a versão que precisamos. Quando terminar de instalar, vamos para a página no GitHub do LunarVim e tem um script instalador para facilitar a nossa vida. Só copiar essa linha e colar no terminal e de cara já começa reclamando que não temos Git instalado. Bora instalar pacman s git como ele manda. Esse script vai ajudar a instalar as dependências que precisamos. A primeira coisa são pacotes de JavaScript, daí reclama que não tem Node.js instalado. Então vamos fazer sudo pacman s yarn e npm para instalar.
Agora, com a seta para cima, repetimos o instalador do LunarVim e damos Yes e pronto, está usando o Yarn para instalar o que precisa. No próximo passo, pede para instalar dependências de Python, e como já temos pip instalado, prossegue instalando o que precisa. E essa foi fácil, e no passo seguinte ele quer instalar dependências de Rust, mas não temos Rust, então o instalador para de novo. Vamos fazer sudo pacman s rust para poder usar o cargo para instalar as ferramentas de Rust. Assim como o Yarn é instalador de dependências de JavaScript, pip é instalador de dependências de Python, o cargo é instalador de dependências de Rust. E o Rust é uma linguagem compilada que gera binários super otimizados nativos e com segurança superior à de C puro. E no meio da instalação ele deu um erro. Parece que não conseguiu compilar o JImalloc-sys ou PAN. Eu já tinha ido no Google antes e o que aconteceu é que o Rust se integra com binários compilados em C também e nesse ponto ele precisou compilar alguma coisa de C, só que não instalamos o ferramental para isso ainda. No Ubuntu isso seria o pacote Build Essential, mas não existe no ARC e o equivalente é sudo pacman s base-devel. Só ir dando yes no que está perguntando, mas sempre leia antes, lógico. Pronto, seta para cima, vamos repetir os mesmos passos tudo de novo. Ele sempre passa pelos passos de JavaScript e Python, mas agora já é mais rápido porque já instalou nesses passos. O Rust volta a compilar o que falta e agora vai até o fim. Mas atenção que fala que precisa colocar o diretório home.cargo.bin no path, senão não vai achar as ferramentas que acabou de compilar. E no final o instalador também avisa que não vamos usar o comando nvim que inicia o neovim normalmente, mas sim o lvim. E para isso precisamos adicionar o home.localbin no path. E eu explico o que é path no episódio do guia de Ubuntu. Só para agora podermos ver o LunarVim, vamos exportar o path manualmente adicionando esses dois diretórios. E pronto, agora podemos abrir lvim e olha só que diferença. No LunarVim apertamos espaço para abrir esse menu e com a opção E de Explorer temos um painel com o projeto organizado como árvore, todo configurado com ícones e bem bonito. Podemos navegar para cima e para baixo com as teclas J e K e com a tecla O podemos abrir o arquivo embaixo do cursor. Vamos abrir o arquivo config.lua para adicionar uma configuração para corrigir um pequeno bugzinho que essa versão ainda tem com esse negócio de abrir menu com espaço. Ele é rápido demais e pode dar conflito com outras combinações de teclas, então colocamos vim.opt.timeoutlen igual a 500 milissegundos como gambiarra para contornar e pronto. O vídeo de hoje não é sobre Vim, então não quero me alongar demais nele, mas eu acho que vale a pena fazer uma pequena tangente para mostrar um pouquinho de por que eu instalei o LunarVim. Então eu vou me adiantar um pouco e abrir um projetinho besta em Rails antigo meu, só para dar exemplo. Primeira coisa é que eu posso fazer ele ficar parecido com uma IDE apertando espaço, que abre esse menu principal, e com E eu abro o Explorer do lado, que é o plugin nvim3, e a partir dele eu posso usar o mouse normalmente para abrir arquivos. Por acaso eu abri um arquivo de Ruby e lá embaixo dá para ver a mensagem de LSP inactive, ou seja, não tem nenhum servidor de linguagem analisando esse arquivo. Mas se esperar alguns segundos, olha só, assim como o VS Code, o LunarVim achou um LSP de Ruby, no caso o SolarGraph, e instalou sozinho e a partir daqui todo o arquivo de Ruby que eu abri ele vai analisar. Para abrir mais arquivos, eu posso voltar para o painel do Explorer com o mouse ou, como eu prefiro, com o teclado fazendo Ctrl H para ir para o painel da esquerda ou Ctrl L para o painel da direita. E os mesmos comandos de navegação, como J para ir uma linha para baixo ou K para uma linha para cima, funcionam igual. E com o O eu posso abrir o arquivo embaixo do cursor. Mas esse Explorer usa muito espaço, então eu posso fechar ele. Em vez de usar o Explorer, eu posso abrir o menu principal com espaço e apertar F, que vai abrir o plugin Telescope, que usa a ferramenta FD, que é uma das que ele instalou de Rust no começo, lembram? E eu posso fazer um Fuzzy Find direto do nome de algum arquivo, como Archives, e eu abro o controller. Notem que o editor parece meio poluído à primeira vista, mas isso é o SolarGraph, que analisou o código e fica dando dicas e avisos de coisas que podem melhorar ou bugs óbvios que precisam ser corrigidos. Toda linguagem moderna hoje tem um LSP que faz essas coisas. Por exemplo, nesse trecho ele fala para evitar usar chaves num bloco de múltiplas linhas. Em Ruby é mais bonito usar do/end em vez disso. E pronto, o aviso sumiu. Outro exemplo é a sintaxe de atoms em hash, que mudou desde a versão 1.9 do Ruby. Antes era usando um fat arrow, hoje é usando dois pontos que nem um JSON. E mesma coisa, substitui chaves por do e end. E aqui embaixo ele fala para não fazer comparação com zero e sim usar o método empty interrogação para checar se a variável está vazia ou é zero.
Além disso, ele nos ajuda quando temos dúvida numa função. Aqui eu digito ponto e ele já me dá uma lista de métodos que a string aceita. E se eu sair navegando, ele até me dá a documentação da função caso eu não me lembre ou tenha dúvidas. E se for digitando, ele vai filtrando na lista até eu achar o método que estava precisando. Tudo coisa básica que, se você já usou uma ideia moderna, já tinha, mas agora disponível dentro do terminal novinho. E só como último exemplo de coisas avançadas, alguns LSPs têm recursos de refactoring. Vamos procurar o arquivo do model chamado post. E se eu quisesse renomear essa classe de post para article e não ter que ir abrindo arquivo a arquivo de todo lugar que a classe post é usada? Posso abrir o menu principal com espaço, apertar L para abrir o submenu do LSP e olha que ele tem rename. Lá embaixo eu mudo de post para article e deixo o LSP trabalhar. Notem que lá em cima apareceu um monte de aba de arquivos que ele abriu. Ele ainda não salvou nada, só abriu todo o arquivo onde aparece a classe post e substituiu por article. Abrindo aquele mesmo arquivo do Archives Controller, olha como onde estava post agora tem article no lugar certinho. Mesma coisa no Posts Controller e assim por diante. Eu devo ir checando e salvando um a um para garantir que fez tudo certo e, lógico, no final eu teria testes automatizados para garantir que nada quebrou. Mas é uma das coisas que uma ideia como o LunarVim consegue fazer. E isso foram só uns 2 minutos de demonstração. Tem bem mais coisas por baixo para facilitar a nossa vida. Se você se animar a dar uma chance para o jeito Vim de navegar, em breve vai conseguir programar sem precisar ficar tirando a mão para o mouse toda hora. É muito mais confortável e até mais ergonômico de trabalhar. Além disso, ele renderiza tudo em modo texto dentro do terminal, o que usa muito menos recursos do seu sistema do que o VS Code, que por baixo é tão pesado quanto um navegador web como programas feitos em Electron. O VS Code recém-instalado, logo que abre, já consome de 250 a 300 MB de RAM. O LunarVim fica na faixa de menos de 150 MB, é quase metade de recursos, mas claro, hoje em dia depende mais dos LSPs que rodam por trás analisando o seu código. Voltando para a nossa instalação, precisamos configurar o path de forma permanente e para isso é só adicionar o mesmo comando de export que fizemos no arquivo .bashrc. Mas eu pessoalmente prefiro o shell zsh. E eu sei, tem alguns que vão comentar sobre o fish, mas eu ainda gosto do zshell mesmo. Para quem não sabe, além de bash, existem outras linhas de comando ou shells e suporte a scripts diferentes. O bash é meio antiquado para hoje, mas não tem nenhum problema de ficar nele também. No vídeo do guia de Ubuntu eu baixei um conjunto de .files de um usuário chamado SKWP para customizar meu prompt, Vim e tudo mais, mas ele é muito pouco suportado e hoje em dia tem opções muito melhores. Essa é a parte do vídeo antigo que ficou defasado. Mesmo na época já existia o O mais ESH, que eu testei por um tempo, mas nenhum dos plugins foi muito importante para mim e acho um pouco pesado. Muita gente gosta de usar só o Starship, que faz um prompt até que minimalista e bonitinho de ver. Meu preferido, que achei mais fácil de instalar e configurar, é o PowerLevel 10K. Antes, precisamos instalar uma outra ferramenta de Arch Linux para facilitar nossa vida. Lembra dos pacotes que a comunidade mantém no AUR que eu mencionei? Para instalar direto de lá não dá para usar Pacman. Tem vários gerenciadores de AUR, mas o que eu mais gosto é o Yay. E muitos tutoriais mais novos já assumem que você tem Yay. Dá para saber que um artigo aleatório é mais antigo se em vez de Yay ele manda usar Yaourt, que é defasado. Então vamos lá. Na página de GitHub do Yay, vamos descer para as instruções. A primeira coisa é instalar os pacotes de Git e Basedevel, mas acabamos de instalar, então pula. Próxima linha é fazer git clone do projeto, e eu prefiro dar cd para o diretório temporário do sistema, porque não vamos usar esse clone para mais nada depois de instalar. E feito o clone, damos cd para ele e make package com opção para instalar logo depois de construir o pacote. Lembra o que eu expliquei? O AUR não tem os binários nos servidores, só a receita de como montar o pacote de determinado programa. Uma ferramenta como o Yay vai automatizar o que acabamos de fazer manualmente, que é dar clone do projeto, montar o pacote e instalar com Pacman localmente. Pronto, com o Yay instalado, praticamente não precisamos usar mais o Pacman, porque ele serve para instalar tanto pacotes oficiais dos repositórios do Arch quanto do AUR, usando a mesma sintaxe do Pacman. E de exemplo, vamos instalar o shell zsh que vamos usar no lugar do bash. Basta fazer yay-s maiúsculo zsh, nem precisa de sudo, ele se vira. Agora vamos para a página de GitHub do PowerLevel 10K. Mesma coisa, pulamos para a seção de instalação e veja como tem instruções para várias distros. Queremos do Arch e simples 2 linhas. E ele já assume que temos o Yay instalado. Então copiamos a primeira linha, colamos no terminal
e pronto. No final, ele recomenda instalar algumas fontes. Eu acho que não faz diferença dentro do terminal, mas pode instalar como eu fiz aqui. Vai fazer diferença se usar aplicativos gráficos de Linux iniciados de dentro do WSL, como o VS Code de Linux, mas eu falo disso depois. Seguindo as instruções, é só executar essa linha de comando que vai inserir a inicialização do Power Level 10K no script .zshrc, que é o equivalente a .bashrc, só que para ZSH, obviamente. Podemos fechar essa janela, abrir outra e nada acontece. Isso porque, por padrão, sempre inicia o bash, então precisamos usar o comando de Linux de change shell, que é o chsh-s usr bin zsh, para da próxima vez executar direto o zsh em vez do bash. E pronto, agora fechamos a aba, reabrimos e como é a primeira vez, o Power Level 10K abre esse wizard de configuração. E a primeira coisa que ele pede para a gente confirmar é se estamos vendo um ícone com formato de diamante. Mas em vez disso, estamos vendo um quadradinho, que nem quando vemos fontes quebradas numa página. Isso porque ele espera encontrar uma família de fontes que tenham gráficos além de só letras. Chamamos essas famílias de nerd fontes. Se você é web designer ou desenvolvedor front-end, sabe disso. Eu acho que foi o GitHub que inventou isso, de embutir gráficos como fonte. Isso porque sites como o próprio GitHub usam dezenas de pequenos ícones em todo lugar. Em vez de fazer dúzias de PNGs, que além de ser um saco de gerenciar, também prejudica a performance do download de assets da página, eles tiveram a ideia de embutir todos os ícones em uma família de fonte, que a gente baixa tudo de uma vez só, como a fonte Awesome, e fica muito mais fácil de usar em qualquer lugar, não só em sites, porque os emuladores de terminal moderno são capazes de renderizar essas fontes também. Além disso, foi a época que emojis começaram a popularizar, que nada mais são que um padrão onde imagens são associados com códigos Unicode dentro da família de fontes. Então, o mesmo código sempre vai devolver o mesmo emoji, independente da família de fontes que estamos usando. Mas a fonte que o Windows Terminal usa por padrão, que é a Microsoft Consolas, não tem nenhum desses ícones, por isso devolve um quadradinho para indicar que não encontrou. E existem várias fontes que você pode pesquisar depois que tem esses ícones, como o Fira Code, mas eu pessoalmente gosto do Meslo LGS. Na própria página de instruções do Power Level 10K tem links para baixar os arquivos de fonte, então vamos lá baixar uma a uma. E pronto, agora vamos no Explorer, no diretório de downloads, selecionamos todos os arquivos que acabamos de baixar e escolhemos para instalar as fontes no sistema. E pronto, agora podemos ir no Windows Terminal, abrir de novo a aba de configurações, escolhemos o ARC, escolhemos a aba de aparência e finalmente podemos trocar o Consolas pelo Meslo LGS. Agora sim, abrimos uma nova aba, vai carregar o ZSH, que por sua vez vai carregar o Power Level 10K. Como não prosseguimos a configuração da última vez, vai pedir para começar de novo e dessa vez veja como aparece o ícone de diamante. Nos próximos passos ele pede para confirmar que estamos vendo os outros ícones e daí podemos continuar o passo a passo. E aqui vai do gosto de cada um. Eu vou passar rapidinho o que eu costumo escolher, mas recomendo que vocês experimentem opções diferentes. E no final vai gravar tudo o que escolheu no arquivo de configuração .p10k.zsh. Se não gostou do que escolheu, basta digitar p10k configure na linha de comando para chamar esse passo a passo tudo de novo ou editar manualmente o arquivo .p10k.zsh, mas no final olha só como ficou meu prompt, com ícones aqui na esquerda mostrando o diretório onde eu estou. Se eu estiver num projeto de Git, vai mostrar a branch também. Lá na direita mostra a hora, mas quando eu entrar num projeto de código, ele mostra outros ícones indicando a linguagem do projeto, a versão dessa linguagem e coisas assim. Agora, não podemos esquecer de configurar o path no arquivo .zshrc. Assim podemos ter acesso ao LunarVim e qualquer nova ferramenta instalada pelo cargo do Rust. Pode abrir com qualquer editor, como o VS Code, mas nesse vídeo eu sempre vou usar o NeoVim. Só adicionar o export no final do arquivo e não esquecer que a variável home é um atalho para o diretório padrão do seu usuário e no final anexar o que já tinha no path antes. E pronto, veja que nesse instante, se chamarmos lvim, não vai achar. Mas agora abrimos outro terminal e bum, abriu o LunarVim como deveria. O Power Level 10K é bem flexível para customizar o visual como quiser, e eu gosto do passo a passo do que ter que ficar ajustando o arquivo de configuração manualmente. Só tem que fazer isso uma vez e esquecer, mas como eu disse, dá para customizar o ZSH para ficar bem mais complexo com um O mais ZSH e colocar vários plugins. Depende de que tipo de trabalhos mais faz no terminal, então não deixe de fuçar que plugins existem, mas tem um que eu acho útil e por isso eu vou instalar manualmente agora. Quem usa a Shell Fish já tem isso automaticamente.
Vamos instalar que eu mostro para que serve. No diretório do seu usuário, que você sempre volta fazendo cd sozinho, vamos criar um diretório chamado .zsh para instalar o plugin. Agora vamos na página de GitHub dele. Tem link para outra página com instruções de instalação. E olha como tem instrução para o O mais ESH, mas queremos a forma manual. O primeiro passo é clonar o projeto para o diretório que criamos. Então é só copiar essa linha de git clone e colar no terminal. Queremos que toda vez que o ZSH carregue, também carregue o plugin. Então temos que editar o arquivo .zshrc de novo. Copiamos a segunda linha das instruções e podemos colar no script. Salvamos e pronto. Mas para carregar agora mesmo, é só executar a linha que copiamos que ele carrega o script do plugin. E para que serve isso? Vamos fazer um comando idiota de echo. E se eu quiser repetir o mesmo comando? Eu posso copiar o que eu acabei de digitar e colar, ou começo a digitar e ele consulta no histórico e vai tentando autocompletar. Olha como já apareceu aqui. Agora é só dar tab ou seta para a direita e vai completar tudo. Isso é super útil porque o tempo todo estamos repetindo os mesmos comandos e eles ficam no histórico da sessão. Isso é um bom exemplo de plugin útil. Como o Lunarvim já pediu para instalar algumas ferramentas feitas em Rust e já colocamos no path onde o cargo instala os binários, podemos aproveitar e instalar mais algumas ferramentas modernas. Se procurar no Google vai achar vários artigos a respeito, mas eu vou usar esse intitulado Rewritten in Rust, junto com os outros links na descrição do vídeo. Depois leiam com calma, ele lista diversas novas ferramentas feitas em Rust. Por exemplo, logo de cara tem os que eu mais gosto. Por exemplo, o bat, que é um substituto do cat, que usamos para listar o conteúdo de arquivos texto. Ou o exa, que é substituto para o ls, que usamos toda hora para listar arquivos de diretórios. E em seguida ele fala do fd, que é uma alternativa mais performática para o Find e que o Lunarvim já instalou porque o plugin Telescope usa. E além do FD, o Lunarvim também instalou o RG, ou ripgrep, que é um grep mais performático. Podemos instalar usando o Pacman ou o Yay, mas vamos instalar usando o cargo mesmo. Basta fazer cargo install e passar todas as ferramentas que queremos. Olha só o cargo, baixando, compilando, instalando e no final deu alguns problemas. Ele não conseguiu instalar o YTOP, Dust e Delta. Pode ter algum bug nos repositórios, mas eu não me incomodei para procurar porque não são essenciais. Os principais que eu queria eram o bat e o exa. Vamos testar. Primeiro, olha como é a saída do ls normal de Linux. Uma listagem normal de arquivos de diretórios, nada demais. Agora vamos usar o exa com as mesmas opções de -LA. Ele não aceita todas as opções iguais do ls, só as mais comuns. E veja só como ficou bem mais bonito. E para cereja no bolo tem a opção --icons. E olha só como ficou ainda mais bonito. Depois que a gente vê assim, não dá vontade de usar o ls padrão mais. Eu não testei, mas tudo tem um trade-off. Eu não sei se um diretório com milhares de arquivos vai ficar mais lento de listar. E também se quiser capturar a listagem num arquivo texto para trabalhar depois, daí é melhor não usar o exa. Mesma coisa com o cat, vamos listar o conteúdo do script .zshrc. E como sempre, listado nada demais. Mas e com o bat? Olha só como ficou bem mais bonito. Mas mesma coisa, se precisar trabalhar com o conteúdo do arquivo no script, é melhor usar o cat normal. O bat é só para visualizar mais bonito. Mas como eu uso ls e cat só para visualizar no terminal mesmo, eu prefiro até substituir eles com aliases. E para isso vamos abrir o .zshrc. Eu só quero adicionar alias para dizer que quando eu digitar ls no terminal, o ZSH vai na verdade chamar o exa e mesma coisa para o cat, sempre chamar o bat. Isso é opcional, mas só para saber que dá para fazer isso. Agora que nosso terminal tá bonitão, hora de instalar o ASDF. Eu não vou me alongar nessa parte porque eu já expliquei em detalhes sobre isso no guia de Ubuntu e vai ser exatamente a mesma coisa agora. Para quem não lembra, no dia a dia de programador, a gente nunca usa uma única versão de alguma linguagem ou framework em todos os projetos. Podemos estar programando um projeto em Node versão 16, mas aí alguém me reporta um bug num projeto mais antigo que estava no Node 14 e eu preciso ter os dois instalados na minha máquina. Para isso, existem ferramentas como o NVM para poder ficar trocando de versão de Node. Mas e se eu precisar mexer também num projeto de Python? Daí eu vou precisar instalar e configurar o Virtual Env. Mas amanhã talvez eu tenha que ajudar no front-end de um projetinho em Rails. Aí eu preciso instalar também o RVM ou RBEnv. E assim vai. Cada linguagem tem um gerenciador de versões diferente. E em vez de ter que lidar com essa zona toda, eu posso instalar o ASDF que tem plugins para dezenas de linguagens e nunca mais usar outro.
No Arch é fácil, basta fazer yay asdfvm. Ele vai instalar no diretório opt asdfvm e para ativar precisamos fazer source opt asdfvm asdf.sh e pronto, está ativado e precisamos colocar essa linha no ponto .zshrc para toda vez que abrir o terminal ter o ASDF carregado. E a partir daqui é como eu já mostrei no vídeo de Ubuntu. Com a ASDF list podemos ver todas as linguagens e versões instaladas e como ainda não instalamos nenhuma, está vazio. Então vamos instalar o plugin de Node com ASDF plugin add Node.js. Pronto, agora podemos fazer a ASDF list all Node.js e ver que a versão mais recente hoje é a 17.4.0. Então vamos fazer ASDF install Node.js 17.4.0 e boom, instalado. Só para fazer graça, podemos instalar uma versão mais antiga também, por exemplo, com ASDF install Node.js 16.13.2. E depois que instalar, rodamos a ASDF list e ele mostra que temos as duas instaladas direitinho. Para escolher uma delas, configuramos uma como versão global, mas o certo é configurar por projeto. Para dar exemplo, vamos para o diretório tmp, criar um diretório falso de projeto chamado de teste. Dentro podemos fazer asdf local node.js 16.13.2. Vamos listar o que tem no diretório e achamos o .toVersions, que acabou de ser criado. Damos um cat, vemos que está declarada a versão que pedimos. E toda vez que entrarmos nesse diretório, o ASDF vai usar essa versão específica de Node.js, independente do que for a versão global. E fazendo isso em todos os projetos, sempre vai mudar para a correta que cada projeto precisa. Para complementar, vamos adicionar Ruby agora. Só adicionar o plugin com ASDF plugin add Ruby. Mesma coisa de antes, vamos listar todas as versões disponíveis de Ruby e é uma lista gigante, porque no meio tem versões não oficiais como Truffle Ruby, Rubinius, JRuby, mas lá em cima vemos que tem a versão de desenvolvimento do 3.2 que ainda não é estável. Então vamos fazer ASDF install Ruby 3.1.0. Ruby costuma demorar um pouco mais para instalar, acho que baixa o código-fonte e compila tudo. Então boa hora para ir pegar um café. E agora que está instalado, se der ASDF list, mostra o Ruby também. E assim você pode ir instalando plugins de diversas outras linguagens, como Rust, Kotlin, Python, Clojure e tudo mais, e instalar versões específicas de cada uma. E como eu disse antes, posso dizer que quero que essa versão 3.1 seja a global com ASDF global Ruby 3.1. Agora, todas as ferramentas de Ruby que usarmos a partir de qualquer diretório vai estar apontando para essa versão. Por exemplo, vamos usar o comando gem, que vem com todo o Ruby, e instalar o framework Ruby on Rails fazendo gem install Rails. No final, ele vai instalar o comando Rails, então vamos de novo para o diretório temporário do sistema e executar Rails new test Rails para criar um novo projeto. Vai demorar um pouquinho para instalar todas as dependências, mas no final podemos dar CD para o novo diretório. E olha só, tudo funcionando, e se quisermos perguntar a versão do Ruby ativo, ainda é o 3.1.0. Como eu não declarei o arquivo .toVersions, se amanhã eu atualizar o Ruby global para 3.2, esse projeto vai pegar 3.2. Se eu quiser travar para a versão específica, o certo é rodar a ASDF local para criar o arquivo .toVersions. Eu estou me alongando nisso porque é comum você atualizar o sistema, vem versão nova da sua linguagem e de repente seu projeto começa a dar problema porque você não se tocou que está rodando uma versão diferente. Por isso é boa prática ter declarada a versão correta em todo o projeto, mesmo se não usar o ASDF. Bom, agora que temos o ASDF e acesso a instalar linguagens, o último grande passo é instalar Docker. E antigamente eu preferia instalar banco de dados como Postgres ou Redis nativamente no sistema operacional, mas era mais por hábito mesmo. O ideal é não instalar esse tipo de serviço localmente, mesmo porque o WSL não tem um systemd para controlar boot de serviços. Melhor usar Docker e configurar Docker Compose em todo o projeto para subir versões específicas de tudo que precisa. Assim como várias coisas podem quebrar quando você pula de Node 16 para Node 17, um banco como Postgres tem funcionalidades diferentes por versão. A versão mais nova do Postgres, no momento que eu estou fazendo esse vídeo, é a 14, mas ainda tem muito projeto rodando na versão 9. Você não pode desenvolver na versão mais nova, porque pode acabar dependendo de funcionalidades que não existem na 9. Daí, quando subir em produção, vai dar pau. E repetindo, declare a versão correta de cada coisa no manifesto de um Docker Compose. Se fosse um Arch Linux nativo fora do WSL, a instalação não seria muito mais do que um yay s docker, mas no caso do WSL tem um passo extra que é baixar e instalar o Docker Desktop antes. Então vamos no site oficial, baixar o instalador e instalar. Não precisa mudar nada na instalação, só vai prosseguindo. Ele vai baixar os componentes, vai configurar o WSL para ter os grupos e permissões direitinho no final, vai pedir para deslogar e logar de novo. Então vamos fazer isso.
Toda vez que se logar no Windows, o Docker Desktop vai ficar carregado aqui embaixo na barra de tarefas. Certifique-se que está carregado antes de usar, mas da primeira vez vai abrir essa janela aqui para aceitar os termos de serviço e só depois inicia. Não tem nenhuma configuração muito importante que precisa mudar e do jeito que veio já está bom, com exceção de uma coisinha que eu vou mostrar já já. Agora podemos abrir o terminal e fazer yay sdocker para mandar comandos para o servidor que acabamos de instalar. Mas se tentarmos rodar docker ps, vai dizer que não conseguiu se conectar. Vamos abrir o Docker Desktop de novo e ir nas configurações. Aqui no item de Resources e WSL Integration está marcado para dar suporte para minha distro default de WSL, que vai ser aquele Ubuntu que instalou automaticamente primeiro. Então precisamos habilitar aqui embaixo para o Arch. Então pronto. Se tentar rodar o mesmo comando vai dar outro erro, mas agora é de permissão. E isso porque quando mudamos aquela configuração, por baixo dos panos, ele criou o grupo de Docker e adicionou o meu usuário nele. Mas para termos a permissão, precisamos sair e entrar de novo. Então fazemos isso e veja só, o Docker PS agora roda sem problemas e listou que não tem nenhum container rodando. Então vamos seguir o exemplo que o Docker Desktop sugere na primeira tela. Só copie essa linha e cole no terminal. Demora alguns minutos, mas ele vai baixar a imagem de um site que vai carregar na porta 80. Deixa baixar e executar. Agora podemos ir no navegador e digitar localhost para conectar na porta 80 e voa lá. Ele baixou um site com documentação para iniciantes. Se você ainda é novo no Docker, é um bom lugar para começar a estudar. Leia tudo que tem aqui. Por último, o novo WSL2 tem um novo recurso que vai facilitar muito sua vida quando for rodar testes automatizados com coisas como Selenium ou Cypress, que abrem um navegador de verdade como o Chromium para testar sua aplicação. Antes já tinha como rodar aplicações gráficas manualmente instalando um cliente de X no Windows, como o X410, mas agora o WSL2 já tem suporte nativo. Só instalar a aplicação que quiser e executar que vai abrir de boa. Infelizmente, ainda não tem suporte estável para fazer pass-through para a GPU da sua máquina, então vai rodar 100% via CPU e isso certamente vai ser mais lento do que o navegador nativo no Windows. Mas como é para cenários como de testes automatizados que eu falei, tá mais que bom. Para instalar é normal, só ir no terminal e fazer yay s chromium. Vai demorar porque o pacote é grandinho, mas é só isso. Vamos lá, acelerar um pouco aqui e pronto. Agora é só digitar Chromium no terminal e olha só, abre bonitinho como qualquer aplicação gráfica. Podemos carregar o YouTube e carrega rápido. Se abrir um vídeo, toca sem problemas no meu notebook, inclusive com som. Tá sem som aqui porque eu tirei na edição, mas pode acreditar que tem som. Tem um site que costumam usar para fazer benchmark de navegador, o Speedometer, mas do que eu já usei dele, eu sei que é bem pouco confiável. Já rodei o teste múltiplas vezes no mesmo navegador e dava resultados bem diferentes, mas só por diversão vamos rodar nesse Chromium. Isso é o cenário que eu falei de testes automatizados. Ele vai circular por dezenas de aplicações de to-do list feitos em diversos frameworks como Angular, React, Ember e outros. E acelerando um pouco, o resultado final foi 172 pontos. Agora eu vou abrir o Microsoft Edge aqui do lado e carregar o mesmo teste. Vamos ver. Vamos acelerar com um pouco de mágica de edição e bum, olha só que bizarro. O Chromium rodando virtualizado ganhou. Mas lógico, meu Edge está cheio de extensions, cheio de abas abertas e o Chromium está recém-instalado, totalmente vazio. De qualquer forma, na prática, a performance dentro do WSL está muito boa. Daria até para usar como segundo navegador. Só para mostrar onde o Chromium via WSL chora é se tentar rodar qualquer coisa 3D nele. Por exemplo, um aplicativo em WebAssembly, como o Google Earth. Olha só como fica lento, absurdamente lento, é literalmente inusável. E não tinha como ser diferente porque o WSL ainda não tem integração com a aceleração 3D da máquina, é tudo renderizado pelo CPU. Mas se eu abrir o Edge que perdeu no Speedometer e carregar o mesmo Google Earth, olha a diferença, roda liso, praticamente sem perder frames. Essa é a diferença de ter aceleração via GPU. Mas de novo, se você não estiver mexendo com games ou modelagem 3D, para sites normais não faz tanta diferença assim. As novas versões do WSL têm suporte experimental a drivers de para-virtualização de GPU da NVIDIA e AMD para rodar projetos de Machine Learning em containers de Docker, com TensorFlow ou PyTorch. Eu mesmo não brinquei com isso ainda e não é estável nem garantido que vai funcionar, mas se alguém aí tiver inclinação para escovar bit para ver se funciona, eu vou deixar o link nas descrições também. Mas para a maioria de nós significa que se tiver aplicações gráficas de Linux que você precisa rodar no Windows, agora tem mais uma opção também. Só não
não precisar de aceleração 3D. E já que eu estou falando de coisas que foram adicionadas recentemente no WSL, tem uma que eu gostei muito. Para mostrar, tem duas últimas coisas que eu faço sempre que reconfiguro um novo Linux. E a primeira é copiar minhas chaves privadas, que ficam no diretório .ssh, para ter acesso às minhas contas de Heroku, AWS, GitHub, GitLab e tudo mais. Eu expliquei sobre chaves no episódio de Ubuntu e nos de criptografia. Você precisa tomar muito cuidado para nunca ninguém pegar essas chaves. De qualquer forma, quando eu configuro máquina nova, eu zipo as chaves e copio. A segunda coisa é copiar minha pasta de projetos. Normalmente você não precisa ter tudo, projetos que nem mexe mais. Com as chaves no lugar, é só dar git clone dos projetos que precisa para agora e tá ótimo. Mas eu quero dar um exemplo do que é possível fazer com o novo WSL. Vamos dar contexto. Lembram lá no começo do vídeo que eu instalei o Ark no diretório c2.ark? Pois é, vamos abrir o Explorer de novo e temos um arquivo chamado ext4.vhdx. Esse é o HD virtual do Ark Linux que instalamos e estamos usando agora. Olhem como o Ark é levinho. Com tudo que instalamos está ocupando menos de 7 GB. Esse é o melhor jeito de lidar com HDs virtuais. Eles são arquivões binários. E eis porque eu fiquei uns 4 vídeos explicando tudo que um programador deveria saber sobre dispositivos de armazenamento, particionamento, formatação, tipos de file systems diferentes, porque agora eu vou assumir que você entende o que é um HD virtual. Caso não saiba definir o que é uma partição ou qual a diferença de um file system, NTFS ou ext4, recomendo que assistam os vídeos, mas vamos lá. Voltando para o terminal, o WSL automaticamente monta seus HDs de verdade como o seu C2 dentro do diretório /mnt. Então, se navegarmos para cdmnt-c e dermos um ls, vai listar exatamente o que tem no seu C2. E aí você pode ficar com a ideia errada de deixar seus diretórios de projeto no Windows e trabalhar neles de dentro do WSL. Isso seria uma péssima ideia. Isso porque esse mount que ele fez é parecido com conectar com um servidor de arquivos via rede, mais especificamente usando o protocolo P9 em vez de CIFS. Toda a operação de arquivos nesse mount vai ser lenta, porque tem um overhead a mais por cima. O lado oposto também dá, do Windows, acessar os arquivos dentro do Linux. Só abrir o Explorer e digitar //WSL cifrão e pronto. Podemos ficar copiando arquivos do Windows para o Linux e vice-versa, tanto via terminal quanto via Explorer. Mas como eu disse, é como se fosse uma pasta compartilhada na rede, mesmo estando local. Ainda vai ser uma ordem de grandeza mais lento, especialmente projetos web que têm centenas de arquivos pequenos. O melhor sempre é transferir um zip grandão via rede do que centenas de arquivos pequenos. A melhor performance é dentro do HD virtual montado diretamente, aquele arquivão VHDX. Lá dentro a velocidade é quase a mesma que nativa, tem muito pouco overhead. Tanto que ficamos aqui instalando pacotes, editando arquivos e tudo mais, e a sensação era que estava rodando tudo nativo. Então, o mais prático é fazer git clone dos seus projetos lá dentro mesmo e nunca jogar para fora a partir do /mnt/c. Mesmo se conectar um HD externo que vai montar como mntd, é a mesma coisa, vai ter overhead. Em 90% dos casos, você nunca vai ter nenhum problema se ficar dentro do HD virtual. Mas se for que nem eu, que vira e mexe, quer mudar de distribuição Linux, mover tudo para outra máquina ou coisas assim, se tiver que ficar movendo todos os seus arquivos, vai ser super lento e demorado, pode levar horas ou mais. O ideal seria alguma coisa tipo um HD externo montado direto. Mantém tudo fora, daí se quiser reinstalar a máquina não tem problema e não demora porque tudo que não era instalação de aplicativos já estava fora. E se quiser usar um HD externo, o WSL agora suporta montar direto. Vamos ver esse cenário primeiro. Eu tenho um SSD com um adaptador para USB. Quando conecta no notebook, o Windows detecta e monta como drive D2. Normal, todo mundo já viu isso 500 vezes. O que a maioria de vocês não sabe é como o Windows controla isso por baixo. Vamos abrir um PowerShell com privilégios de administrador primeiro. Alguns comandos que vamos usar a partir de agora vai precisar. Desde a época do Windows 2000 existe a ferramenta WMIC, que é o Windows Management Instrumentation Command. É uma forma de instrumentar o Windows sem precisar de aplicativos gráficos. Quando estamos vendo o drive D2, isso é um mount point, um ponto de montagem, como no Linux, que monta dispositivos como diretórios, como no /mnt/c. No Linux, os dispositivos de verdade ficam declarados no diretório /dev, e seu HD poderia ser um /dev/sda que montamos como a raiz barra. Ficou confuso? Eu avisei, é porque você não assistiu meus vídeos sobre sistemas de arquivos. Enfim, no Windows tem o mesmo conceito. Os dispositivos podem existir ligados sem ter um ponto de montagem como D2,
ou eu posso mudar o ponto de montagem para outra letra se eu quiser, mas o dispositivo em si tem um identificador único que foi dado quando foi conectado. E para ver isso, no PowerShell que acabamos de abrir, podemos digitar WMIC Disk Drive List Brief. E olha só, nesse notebook temos dois dispositivos de armazenamento, o NVMe Sabrent Rock de 4TB, que é o C2 pontos, e o Kingston conectado via USB de 480 GB. E os nomes dos dispositivos são esses Physical Drive 0 e 1, são os equivalentes no Linux a um /dev/sda e SDB. O WSL2 mais novo ganhou a habilidade de montar um HD externo e acessar direto sem ter aquele overhead de rede do protocolo P9 que eu falei antes. Ele monta direto o File System. Para isso, aqui no PowerShell mesmo, é só fazer WSL Mount Physical Drive 1. Ele avisa que o disco foi anexado na máquina virtual, mas falhou em criar um ponto de montagem. Notem que quando eu fiz isso, o Windows desmontou o drive D2 pontos, que era só um ponto de montagem. E o ideal é não ter dois sistemas operacionais diferentes mexendo no mesmo HD ao mesmo tempo, obviamente. De dentro do WSL, por padrão, ele vai montar drives externos em /mnt/WSL. Olha só, apareceu um novo diretório chamado Physical Drive 1, mas se entrarmos nele não tem nada. O comando de mount do WSL tinha avisado que falhou, e se consultarmos o DMESG, que registra o log global do sistema operacional, tem de fato um erro do VFS, que é o subsistema de File System virtual que falhou em tentar montar com File System ext4. E ia falhar mesmo, porque esse SSD está formatado com NTFS, que o Linux não entende por padrão, e mesmo assim o dispositivo foi registrado dentro do Linux com /dev/sdg, e se eu quiser poderia formatar usando o comando mkfs.ext4 para formatar como qualquer drive. Isso é legal porque eu posso ter um drive externo com partição formatada em ext4 e toda vez que reiniciar meu Note é só eu dar o comando WSL Mount que vai aparecer dentro do WSL e ter excelente performance, basicamente de um drive nativo sem nenhum overhead. E eu posso compartilhar esse drive com meu Linux em casa e com outro Linux no escritório, por exemplo, super conveniente. Mas eu gosto de complicar um pouco mais. Eu não quero usar um drive externo, eu quero usar um outro HD virtual só para projetos para ficar separado do HD virtual do sistema operacional. Assim, eu posso compartilhar esse drive virtual com mais de um WSL na mesma máquina, que nem agora que eu já tenho o Ubuntu e um Arch Linux instalados no WSL. Ambos poderiam acessar os mesmos projetos sem duplicar nada. Como fazemos isso? Para criar um HD virtual é simples, basta abrir o Disk Management e criar um VHD. Vou criar um arquivo chamado test.vhdx de 150 GB, formato VHDX, que é mais moderno e com tamanho dinâmico, ou seja, quando montarmos esse disco virtual, o sistema operacional vai achar que ocupa 150 GB, mas na verdade vai ter o tamanho só dos arquivos que colocarmos dentro dele, então não desperdiça espaço do seu HD de verdade. Olha no Explorer o arquivo que criamos e como não está ocupando praticamente nada de espaço, porque ainda está vazio. De volta ao mesmo PowerShell, o que precisamos agora é que esse arquivo seja reconhecido como um disco de verdade, e para isso precisa aparecer como um Physical Drive no Windows primeiro, que nem quando espetamos o SSD via USB. E para fazer isso usamos o comando mount VHD, passando o caminho completo para o arquivo de disco virtual e deu pau. Isso porque esse comando só existe se você instalou as ferramentas do Hyper-V, que é a plataforma de hypervisor da Microsoft. E isso só existe se estiver usando o Windows 10 ou 11 versão Pro ou versão Server. Tudo que fizemos até esse ponto do vídeo funciona na versão Home do Windows. Eu sei disso porque quando eu reinstalei o Windows 11 do zero, ele instalou como Home, sei lá por quê. Mas é só ir na loja do Windows e fazer o upgrade para a versão Pro. Custa um pouco caro, mas se sua profissão é ser programador, é um custo necessário. O upgrade hoje em dia é super rápido, leva alguns minutos e um reboot já era. Se não gosta da ideia de pagar pelo Windows, é para isso que existe Linux. Estando no Windows Pro, agora eu procuro a opção de Turn On Features, que é o instalador de funcionalidades opcionais do Windows e boom, tá aí a opção de Hyper-V, que só tem na versão Pro. Leva mais alguns poucos minutos para instalar, mais um reboot e pronto. Agora temos suporte às ferramentas do Hyper-V. Então podemos abrir o PowerShell de novo com privilégios de administrador e repetir o mesmo comando de antes de Mount VHD. Dessa vez foi com sucesso. A partir desse ponto, para o sistema operacional, esse disco virtual se
comporta igual a um SSD de verdade. Vamos rodar aquele mesmo comando wmic disk drive list brief e olha só, entrou como Microsoft Virtual Disk e se registrou como Physical Drive 1, igual ao meu SSD Kingston via USB antes. E finalmente podemos repetir o mesmo comando WSL mount. Isso vai anexar o disco no WSL, mas vai falhar a montagem de novo porque acabamos de criar esse disco virtual e ele está vazio e nunca foi formatado. Abrindo o terminal e olhando os logs do Demesg, mesmo o erro de antes, não achou uma partição formatada com ext4, mas ele está bonitinho anexado como /dev/sdg. Como é um drive zerado, podemos formatar fazendo sudo mkfs.ext4, que é o comando de make file system. E pronto, agora que está formatado, podemos dar cd para o ponto de montagem, que é /mnt wsl physical drive 1, mas note que ele está com permissão para o usuário root, então não vamos conseguir criar nada aqui. Só falta dar um sudo chown para o meu usuário nesse Linux que é a Keton Rails e pronto. Agora eu posso criar um arquivo aqui dentro com o comando touch e sucesso, arquivo criado. Para o Linux, isso é um SSD normal montado diretamente sem nenhum tipo de gambiarra de rede, com velocidade máxima. Tem a mesma performance do disco virtual principal, onde o sistema operacional está instalado. E você pode criar quantos discos virtuais quiser e montar dessa forma. Por acaso, eu tenho meu PC de casa que eu uso para editar meus vídeos e ele está com WSL instalado e eu fiz um disco virtual com todos os projetos pessoais da empresa. Virou um arquivão de mais de 20 GB de coisa. Transferi para o notebook e agora coloquei no mesmo diretório c2.arc. Tem que tomar cuidado se deixar em diretórios como Documents, caso o Dropbox ou o OneDrive estejam configurados para fazer backup automático. Como é um arquivão grande, toda vez pode tentar fazer upload de tudo, o que vai ser hiper lento. Então faça backup, mas tome cuidado de como vai fazer. E para o último truque, eu queria que esse disco virtual de projetos fosse montado e anexado automaticamente no WSL toda vez que eu bootar a máquina, para não ter que toda vez abrir o PowerShell e ficar fazendo mount VHD, WSL mount todos os dias. Eu já vi que se quisermos que rode algo toda vez que inicia o terminal, no Linux foi fácil. Foi só adicionar os comandos no script .zshrc, aí inicia automaticamente o prompt, Power Level 10K, ASDF, mas no Windows não tem um equivalente fácil assim para scripts. Vamos ter que usar o bom e velho Task Scheduler, que é o agendador de tarefas do Windows que fica no aplicativo Computer Management e só tem opção gráfica. Então, botão direito, menu de Start, selecionar Computer Management e na lista tem o Task Scheduler. Botão direito nele para criar nova tarefa, colocamos o nome descritivo qualquer como Auto Mount VHD e configuramos para rodar independente se eu tiver logado. Marcamos para não salvar senha e para rodar com privilégios de administrador. Na aba de Trigger, criamos um novo que é @startup, que é para rodar logo que o Windows carregar. Na aba seguinte, de Actions, é onde dizemos o que vai rodar no boot. O tipo de programa vai ser PowerShell e o argumento vai ser o comando de Mount VHD. Só que agora o path vai ser para c2.arc/projectsdisk.vhd, que é meu disco virtual de projetos. Coloque o nome do disco que você criou. Pronto, e na última aba de condições é tirar a opção dele rodar de novo se o notebook entrar em modo de economia de energia e acordar, não tem que rodar outra vez. Agora vamos fazer exatamente a mesma coisa, só que para outro comando. O nome vai ser AutoMount VHD em WSL. Esses nomes são arbitrários, descreva como quiser. Mesma configuração. Depois o mesmo trigger @startup, mas diferente da última vez, vamos colocar a opção de delay, ou seja, eu quero um pequeno atraso, 1 minuto para garantir. Isso porque queremos rodar esse comando só depois que o anterior já tiver rodado. O Mount VHD tem que anexar o disco virtual e só depois podemos montar no WSL. Se não for nessa ordem, não vai funcionar. Agora, a action vai ser de novo tipo PowerShell e o argumento vai ser o comando WSL mount e vai estar hard-coded aqui, que é para montar o Physical Drive 1. Lembrando que se eu botar a máquina com um pendrive ou algo assim pré-conectado, quando montar o disco virtual, provavelmente vai cair para Physical Drive 2. E aí esse mount no WSL vai montar o disco errado, mas normalmente vai ser sempre Physical Drive 1. E finalmente, mesma coisa, não precisa rodar de novo se acordar de sleep. Feito isso, podemos bootar a máquina e quando voltar esperamos 1 minuto e quando abrimos o terminal podemos checar com o comando lsblk, que lista dispositivos de bloco, e lá está nosso /dev/sdg devidamente montado em /mnt, WSL, Physical Drive 1, como a gente queria. Se listarmos os arquivos lá, podemos ver que tem todo o meu material, mas convenhamos que digitar esse pathzão enorme toda vez é um saco, mas para isso que todo Linux suporta links simbólicos.
Vamos voltar para o meu diretório de casa com CD e vamos usar o comando ln-s para mapear o link simbólico projects apontando para o /mnt, WSL, Physical Drive 1. Pronto, agora podemos fazer só cd projects e ele entra no lugar certo. E agora sim, eu posso continuar dando git clone, git pull dos meus projetos para cá e tudo vai funcionar com velocidade máxima e tudo separado do disco virtual do sistema operacional. E mais do que isso, lembra do Ubuntu que o WSL instalou lá no começo e eu não mexi mais? Vamos abrir uma aba para ele e vamos para o diretório /mnt/WSL e olha só, aqui também está montado. Tanto do Arch quanto do Ubuntu, o comando WSL mount monta em todas as distros e eu posso acessar de qualquer uma a qualquer momento. Obviamente eu não recomendo abrir o mesmo arquivo dos dois lugares ao mesmo tempo, mas isso abre diversas possibilidades diferentes. Eu não preciso ficar copiando arquivos entre os dois, eu posso compartilhar o mesmo drive virtual. E isso só funciona porque o Arch e o Ubuntu compartilham o mesmo kernel do Linux. E esse kernel único tem acesso ao drive e por isso aparece no container dos dois sistemas operacionais diferentes. Eles não sabem que estão compartilhando a mesma kernel e eu acho que nem você sabia disso. E por último, eu tinha falado que faltava transferir as chaves privadas de SSH e nesse disco virtual eu tinha copiado o arquivo ssh.tgz. Aqui vai depender de como você compactou, mas eu preciso ir para a raiz do meu drive e fazer tar xvfz /mnt, WSL, Physical Drive 1, ssh.tgz e vai descompactar no lugar certo com as permissões corretas. Se tivesse copiado de um pendrive formatado em FAT, por exemplo, as permissões não teriam sido mantidas, então precisaria fazer chmod-r 600.ssh, que significa permissão 6 para o meu usuário, que é leitura e escrita, e permissão 0 para todos os outros usuários, que é não conseguir nem ler e nem mesmo listar os arquivos desse diretório. E com isso, o WSL do meu notebook está configurado e pronto para eu poder voltar a mexer em código. Eu tenho o Yay para poder instalar qualquer programa do repositório AUR, eu tenho o Cargo para instalar programas feitos em Rust, eu tenho o ASDF para conseguir instalar qualquer linguagem de programação em qualquer versão e tenho o Docker para rodar qualquer projeto. Além disso, tenho meu prompt bonitão com o Power Level 10K e eu posso editar código tanto no VS Code quanto no meu Lunar Vim fodão. E isso é tudo que um programador web precisa. Se eu fosse lidar com DevOps, precisaria instalar outras ferramentas como do Google Cloud, Kubernetes e coisas assim, mas aí é de projeto a projeto e com o que eu tenho configurado aqui é só instalar com o Yay. Eu mencionei muito rápido no começo, mas uma das grandes vantagens de usar o Arch é a documentação da comunidade. Como no exemplo de instalar Docker para Ubuntu, eu precisei achar no site do próprio Docker e não no site do Ubuntu. Mas no caso do Arch, tem um wiki de Docker feito pela comunidade com um monte de informação e dicas muito úteis, seja para quem é iniciante ou quem é avançado tentando resolver problemas mais complexos. Em vez de sair fuçando em fóruns ou lugares como Stack Exchange, normalmente você acha o que precisa no wiki do Arch. Gaste tempo estudando tudo que não conhecia que mostrei nesse vídeo a partir desse wiki. Eu tenho certeza que vai aprender muito. E eu tenho certeza também que muitos vão ficar mandando nos comentários ou mensagens diretas para mim perguntando qual distro usar. Se tem dúvida, instale Ubuntu. Por isso eu fiz o guia definitivo de Ubuntu para iniciantes. É a resposta padrão. E de novo, se você tem dúvidas e veio perguntar, é porque não está com muita disposição de pesquisar. Então é Ubuntu. Quem se importa já instalou um VirtualBox ou VirtManager, criou máquinas virtuais para baixar os ISOs das distribuições que tem interesse para ver com os próprios olhos. E hoje em dia é muito fácil. As ISO você baixa de graça no site de cada distro. Daí é só botar numa máquina virtual e usar alguns dias para ver se gosta. Se ficou confortável, daí reserva um fim de semana, faz backup de tudo, queima a ISO num pendrive e instala como sistema operacional nativo. E aí não gostou? Muda para outro. É assim que faz. Perguntar para os outros não faz nenhuma diferença, porque cada um usa para coisas diferentes. Eu, pessoalmente, gosto de distros baseadas em Arch, como o Manjaro, mas eu acho o Manjaro meio feinho. Prefiro a cara de um Deepin, mas eu acho o Deepin muito pesado e não confio muito nele. Kali Linux é seguro, mas não foi feito para usar no dia a dia. Só rodaria numa máquina virtual se precisasse fuçar coisas de segurança, e assim por diante. A parte ruim é instalar em notebooks super novos. O meu Zephyrus G14 eu comprei acho que lá por julho do ano passado, tinha acabado de lançar. Significa que o suporte de Linux para ele ainda era muito incipiente. Eu achei alguns scripts, alguns hacks para tentar fazer tudo funcionar, mas coisas como Bluetooth não ia de jeito nenhum, perfil de economia de energia ainda não estava adequado. E no final das contas eu não tive muita confiança, daí eu voltei para o Windows com WSL que todos os periféricos iam funcionar direitinho.
Agora que já passou um ano, talvez já tenha mais gente que gastou tempo ajustando, e talvez agora já funcione melhor, eu não sei. Mas no meu caso eu realmente não vejo tanta vantagem. O Windows me atende bem, eu tenho zero problemas, tenho coisas como Steam e tudo que preciso para programar roda no WSL. Como é uma máquina parruda, com CPU e RAM sobrando, mesmo numa máquina virtual como o WSL funciona tudo zero bala. Se fosse um notebook mais antigo e menos potente, daí já justifica deixar Linux nativo, porque quanto mais antigo for o hardware, maiores as chances de drivers e coisas assim já existirem e serem estáveis. Por isso que a resposta é depende, e por isso que se você é programador ou quer ser, precisa saber ir atrás da documentação de todos os componentes da sua própria máquina, para saber quais distros são mais compatíveis, que tipos de gambiarras vai precisar fazer ou não. Esse vídeo não tem nada que eu inventei, tudo tem na web, só saber procurar. E de novo, expliquei coisas mais básicas no meu vídeo de Ubuntu. Assistam os vídeos sobre máquina virtual e containers, os vídeos sobre sistemas de arquivos e dispositivos de armazenamento, e tudo mais. Se importe um pouco mais com a sua própria máquina e seu ambiente de desenvolvimento. Se ficaram com outras dúvidas, mandem nos comentários abaixo. Se curtiram o vídeo, deixem o joinha, não deixe de assinar o canal e compartilhem o vídeo com seus amigos. A gente se vê, até mais!